Rola iniciativa, jogadores! Estamos começando mais um DMCast, seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e nesse ponto vale muito a pena você manter o ritmo. Olá, gente, tudo bom? Wesley Alves aqui, Jotun Raivoso, juntamente com o Marcos, para mais um financiamento coletivo do Chover e Relampiar Histórias da Umbanda. Olá pessoal, aqui é Marcos Baikal. Como o Wesley falou, nós estamos preparando aqui nas vésperas de um financiamento coletivo novo. A gente chama ele de Histórias da Umbanda, porque a gente vai trazer um pacote de duplo contato, né? Um RPG e um livro, e além disso tudo, tem um material de pesquisa que vai junto. Tem um bocado de coisa aí pra gente levar até vocês. Aí, é isso mesmo, a gente vai falar sobre dois projetos em um combo muito esperado da Yotun Raivoso. A Yotun Raivoso que já participou aqui de alguns episódios nossos, e a gente vai falar um pouco sobre o Chover e Relampiar e também sobre o Contos Marginais, o que é esse projeto, como que ele funciona e o que está vindo por aí. Mas isso depois da vinheta. Este é o MCast da Dice Masters. Chover e Relampiar é um projeto que iniciou-se lá em 2021 e ele começou engatinhando já com um projeto muito audacioso, muito interessante, muito profundo, que não se propunha ser apenas um RPG baseado na cultura da Umbanda e de religiões de matriz africana, mas também de apresentar um pouco sobre essa cultura de uma ótica bem diferente. E junto com ele também tinha um outro projeto paralelo que era um estudo a respeito da história dessas religiões e da Umbanda em si no Brasil. E aqui a gente está trazendo o Marcos Baikal e o Wesley Alves, que são os cabeças desse projeto, porque agora, depois de tanto tempo, o projeto está saindo do papel, está já com. Tá crescido, já está tirando carteira de motorista, está pronto para ganhar o mundo. Contem para nós, pessoal, quem não conhece vocês ainda, quem são vocês, quem é a Yotun Raivoso e principalmente o que é esses projetos que estão chegando. Ô, Jean, sem querer ser tacanho, mas te corrigindo agora, não é que ele vai sair do papel, ele vai entrar no papel agora, que agora a gente vai imprimir ele já. Ele já vai para gráfica já. Exato, ele vai sair da mídia digital para o papel. E claro, como os outros projetos nossos, também vai ter como você ter acesso ao material digitalmente, né? A gente é muito literal, né? A gente é muito literal. E o projeto, como você falou, a gente tem um tempinho que a gente está trabalhando nessa pesquisa, mas o Rastro do Terreiro, que é esse outro projeto que a gente está desenvolvendo, que, aliás, é parte do projeto, né? Que a gente tem desenvolvido desde o início ali, com a proposta do Chover e Relampiar, que é a gente registrar o que a gente encontrou na pesquisa, né? Então, em vez de ser um material que, de certa forma, o título de Rastro do Terreiro tem essa ideia, mostrar pelas pessoas qual que é o caminho que a gente fez. Então, se alguém quiser tentar fazer alguma outra coisa similar, ele pode fazer pelo mesmo caminho, desde para jogar o nosso jogo, desde para criar um outro material com uma acepção semelhante. Sim. Então, assim, o Chover e Relampiar e o Contos Marginais, eles nascem com uma proposta mais profunda do que ser um jogo, né? Qual que foi a ideia inicial desse projeto para vocês, assim? Como que vocês conceberam ele lá atrás? Ele se transformou de lá para cá também, né? Sim, ótima pergunta, Jean, muito obrigado. Assim, se o Marcos me permitir, vou responder essa daí, porque a Gênese partiu daqui de casa, não é? A gente sempre teve uma ideia. Aliás, respondendo a sua pergunta lá atrás, quem é a Jotun Raivoso, né? Jotun Raivoso é uma editora independente aqui de garagem, Marcos e eu aqui, né, como cabeça, mas a gente utiliza de muita gente aí que está ajudando a gente, claro, como toda editora independente. A gente já está junto aí já quase 6 anos produzindo alguma coisa. Fizemos Resistência Glork modo guerrilha. Fizemos também Jogos de Campinho. E agora fizemos Taxon. A gente pode esquecer de Taxon, mas a gente não lançou o Taxon. Taxon é o nosso primeiro RPG. O RPG está pronto, só que a gente não lança. É verdade. Mas assim... Porque a gente fala assim, Chover e Relampiar e o Rastro do Terreiro juntos tem, sei lá, umas 400 páginas de material, mais ou menos, antes de virar a boneca final.
Ao passo que Taxon tem, sei lá, 700 páginas de material. Nossa. Então, o processo de fazer ele é invertido. A gente tem que retirar conteúdo para poder fazer um livro. Exato. Mas assim, a Jotun Revo sempre vem com a proposta de ser de produzir materiais fora os que eu citei agora. Nós temos outra, a gente tem zine, a gente tem material gratuito lá no site da gente, a gente tem bastante coisa. Todo mês a gente produz alguma coisa, inclusive está lá até no Conselho Jotun. Quem entrar lá no Conselho Jotun lá no Catarse vai ver que a gente passa mensalmente materialzinho dessa pessoa. É muita coisa que a gente tem produzido, não é? Principalmente joguinhos pequenos, joguinhos em formato de zine, que a gente imprime ali na impressorinha de casa mesmo, 20, 40 páginas assim no máximo. E a gente sempre vem com proposta educacional, assim, sabe? Que Marcos e eu somos professores, a gente é voltado aqui na parte da educação. E assim, Chover e Relampiar, ele nasceu de uma proposta minha, que eu queria fazer um jogo que fosse disruptivo no sentido de evolução pessoal. Sabe, eu queria destruir o contexto, o conceito, desculpa, eu quero dizer conceito daquela evolução por XP, sabe? Como que a pessoa evolui, sabe? Assim, só pelo XP, gastei bolinha, aumentei um atributo. Eu ficava meio puto com isso daí. Não, a pessoa evolui de outra forma. Com esse tipo de pensamento, uma coisa vai levando a outra, a gente chegou no tema Umbanda, quando a minha esposa, a gente estava aqui em casa, ela estava amamentando assim na varanda, eu estava na varanda também com minha família. Aí ela disse assim: olha que interessante, tá relampejando de um lado e tá um solão aqui do outro. Era finalzinho de novembro, assim, quase entrando o verão. Aí, um adendo, a gente sabe que a conjugação é relampejar, tá, gente? A gente sabe. Mas assim, a gente mantém relampear, porque o que acontece? Aí quando ela falou isso, tá relampejando e tá um solzão. Aí eu fiquei, chover, relampear, e mesmo assim... Aí me veio esse ponto de Umbanda, assim, ponto esse que mamãe cantava pra gente, quando a gente era criança, meu irmão e eu. Aí eu vi com essa proposta do Chover e Relampear, um RPG sobre espiritualidade, que concatena com aquilo que eu tinha dito antes, que é sobre evolução pessoal, evolução. Aí eu expandi o conceito de evolução espiritual. Aí pronto, a gente estava com a ideia pronta. Passei para o Marcos, falei assim: a ideia é essa. Mas aí, destruindo todos os conceitos de construção de obra, a gente começou com o título para poder fazer a obra, sabe? Chover e Relampear foi um projeto, está sendo um projeto muito fora da curva, nesse sentido, assim, de ordem propícia de construção de arte, não é? De material, de modo geral. Aí, assim, o Marcos falou assim: bom, mas a gente tem que estudar sobre isso. Eu lá atrás, Wesley, de 4 anos atrás, uma visão bem preconceituosa sobre o assunto, eu achei, não, Umbanda é isso que a gente pratica aqui em casa. Mas não era. Era muito maior, cara. Então, muito bem, como você disse, foi um projeto que foi evoluindo ao passo do que fomos também evoluindo e construindo o nosso conhecimento acerca disso. Aí eu pensei assim: vai ser um projeto fácil, foi nada. A gente teve que aprender muita coisa. Foi um aprendizado e metalinguisticamente falando, foi uma evolução para nós também. E nisso aí que você entra na questão da Umbanda, nós temos que levar em consideração que é uma riqueza cultural gigantesca, né? Quais foram os desafios de vocês mexerem com algo que é tão presente na vida das pessoas? Porque assim, se você fosse criar uma religião, algo que fosse baseado, sei lá, na mitologia persa, é algo mais difícil de você trabalhar. Ou na religião hindu, é mais distante. Mas é algo que está presente no dia a dia. Todo mundo sabe do que se trata. Melhor, sabe não, né? O pessoal imagina do que se trata. E os praticantes, como você falou, tem uma variedade muito grande regional também, né? De como que é desenvolvido ali os ritos e tal. Como que foi mexer com algo tão sensível assim para a criação de um material? Uma coisa interessante disso é que você deu os 10 exemplos. A principal vantagem que existiria para criar um RPG com essas duas temáticas seria a distância. Então, quer dizer, embora exista uma série de peculiaridades na religião do zoroastrismo na Pérsia ou do hinduísmo na Índia,
a gente está tão distante daquela coisa e aquilo não é familiar às pessoas que vão ler o nosso material de primeiro, que aquilo nos dá uma distância segura para eu poder fazer ficção daquilo sem ninguém parar para pensar assim, nossa, isso é mentira. Porque tem um problema forte na ficção quando você vai fazer, que é de você trabalhar com o leitor e o leitor ter aquilo como verossimilhança. Então, se eu trago um conteúdo de Umbanda e a pessoa que conhece um pouco de Umbanda fala, não, mas isso está errado, eu vou me ter uma catástrofe, né? Então, para a gente evitar isso, a primeira coisa que a gente fez foi justamente, eu vou apertar o freio de mão aqui e vou tentar me distanciar dele o suficiente para ter uma visão da Umbanda como se eu não tivesse um monte de gente próxima que conhece daquilo, né? Eu, por exemplo, dentro de casa não tinha uma prática disso, mas tinha parente que praticava. Mas o que o meu parente praticava era diferente do que o pessoal praticava na casa do Wesley, que era diferente da casa das pessoas com quem a gente entrou em contato logo no início do projeto. Então a gente encontrou com pessoas no início, nesse processo inicial do projeto, com as mais diferentes vertentes de prática de Umbanda, e todos se reconheciam como umbandistas. Então, a gente não queria fazer um recorte e dizer assim, não, a gente só vai estar fazendo isso aqui com base nessa aqui que me deu um manual e já está pronto esse manual, entendeu? Porque isso falaria o nome da religião das pessoas e não traria para elas aquela familiaridade que elas estão esperando e poderia eventualmente soar aquilo de equivocado. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. E o segundo passo que a gente fez, além de, claro, colocar um lugar de fala destacado e tal desde o início do projeto, foi aquilo que eu, em vez de eu fazer um manual sobre Umbanda, né, uma coisa explicando às pessoas, eu convido as pessoas a trazer a experiência delas para dentro da campanha, para dentro da narrativa. Então, em vez de eu dizer assim, olha, existem tais entidades superiores, existem tais entidades de guia, você escolhe só isso e isso, eu vou contando para eles o que a gente sabe dessas coisas, eu vou contando como a gente pode classificar essas coisas e usar aquilo narrativamente na história. Aí, se a pessoa tem uma experiência de um jeito, ela pode aportar aquilo para a história de uma forma. Se ela tem uma experiência de uma maneira um pouco mais, sei lá, numa direção diferente, ela pode trazer aquela coisa para cá, entende? Então, nessa proposta, a gente fez esses cuidados para acolher as pessoas. E para quem não conhece a história da Umbanda, ou para quem não conhece as práticas da Umbanda, a gente está sendo didático o suficiente para a pessoa entender o que é aquilo. A gente usa, por exemplo, no termo, no original, inclusive, chamava dados e macumbas, né? Um monte de gente escuta macumba e liga um alerta de feitiçaria do mal aqui. Além de não ser isso, macumba é polissêmico. Então ele significa um monte de coisa. E no passado, que é a ambientação do jogo, a gente escolheu ambientar o jogo no passado, do Brasil, ela ainda significava um pouco diferente do que significa hoje. Então, a gente está trazendo essa palavra para as pessoas e outras palavras e falando para elas, olha, essas palavras estão significando isso nesse contexto. Então, quando eu for falar aqui, por exemplo, sei lá, de orixá, que é uma palavra que hoje em dia as pessoas são mais familiares com ela, que sabe que é parecido com Deus, mas não é exatamente a mesma coisa que um Deus e tudo mais, eu menciono essa palavra lá, mas eu menciono ela dentro de um contexto, em que eu explico para as pessoas o que é. Eu menciono santo, mas não é o cara pegar o dicionário e, o santo da católica é a mesma coisa que o santo daqui. Não, santo está nesse contexto aqui. Então a gente faz essa apresentação, tanto para quem não é familiar com as coisas conseguir entender e usar aquilo de um modo mais respeitoso e próximo possível, quanto para a pessoa que já é conhecedora daquilo se sentir acolhida e confortável bastante para trazer o material dela para a história. Uhum. Só um adendo, coisa rápida aqui, completando o que o Marcos disse. Marcos, ele bem citou que, assim, cada casa tem a sua prática. Ele deu um exemplo muito claro que é o seguinte, na rua de cima tem uma Umbanda, na rua de baixo tem outra. E agora você imagina uma Umbanda lá do Pará, por exemplo, tá entendendo? Ou do Pará ou do Rio Grande do Sul, a exemplo, tá, gente? Tem suas peculiaridades. Agora você adiciona isso à Umbanda de 1937, sabe? Que já é uma outra perspectiva, porque o nosso jogo é de 1930, ele passa, o cenário é Rio 1937.
Por isso que nasceu essa necessidade da gente fazer o Histórias na Umbanda, num sentido de contextualização. E esse Contos Marginais, ele já é uma coisa diferente. Ele não é um jogo, ele é como se fosse o quê? Ele é como se fosse um livro de contos mesmo? Ou ele é, tipo assim, uma narrativa de pesquisa? Como é que ele funciona? Não, ótima pergunta, obrigado. O Contos Marginais, na verdade, ele vai para uma outra vertente. Nós temos, então, o jogo, RPG, nós temos o livro mais acadêmico de pesquisa, que é o Rastros, e a gente tem o Contos Marginais, que, na verdade, é uma coletânea de contos, que agora está no volume 2. A gente vai lançar agora o volume 2 nesse financiamento coletivo, e... E o primeiro, na verdade, a gente sentiu a necessidade de contextualizar o jogo, tá entendendo? Porque assim como que é a aventura? Que hora que aparece o Tarrasque? Sabe? Assim, a gente sentia a necessidade, quando a gente fazia os nossos playtests, a gente sentia a gente sentiu essa necessidade, assim, de como que é o jogo, o que que eu vou enfrentar, porque jogo é jogo, né? A palavra Como que já é a diz, assim, história, né? qual que é a história, assim, qual que é o mote, sabe? Aí eu conversei com o Marcos, olha só, por que que a gente não faz, então, histórias da Umbanda? Aí, assim, histórias na Umbanda, assim, tudo mais, a gente faz uma coletânea, uma antologia, a gente chama aí escritores, praticantes ou não, da Umbanda e tal, e essas pessoas escrevem histórias. Aí começou a pensar assim, mas que histórias seriam essas, não é? Aí decorrendo, eu não sei quem falou, não sei quem deu a ideia, mas assim, não, histórias marginais. O que que é marginal nesse sentido? Não é marginal, não é só aquilo que está à margem. São histórias que de fato não são contadas, que não seriam contadas, sabe? Sabe, seguindo os arquétipos principais, que é amor, vingança, ódio, a gente segue, mas são as histórias que não são contadas de quem? Da prostituta, do ladrão, do preto, do favelado, ou então simplesmente de um recorte simples do dia de uma pessoa pedindo hambúrguer, sabe? Porque há uma beleza minimalista. Há uma beleza minimalista nesse sentido. Então a gente fez essa coletânea. São 10 mais um contos. Eu não falo 11, são 10 mais um, porque a gente fala que são 10, mas tem um bônus, tem um continho secreto lá. E aí, Tá. e contextualiza como que, porque a ideia é como que a religiosidade ela é apresentada. É dentro de um templo? É dentro do terreiro? Não, não é. É em quaisquer circunstâncias, tá entendendo? Em qualquer lugar, o aspecto religioso ele pode ser apresentado. Então, o pessoal veio com duas demandas, assim, com dois feedbacks, assim. Que poderia ter outro, Contos Marginais, gostei, beleza. Foi um dos livros mais vendidos no DOF 2023 e 2024. Que Foi o massa, cara. Contos Marginais. Não, a gente ficou surpreso, sabe? No DOF 2024 a gente estava lançando jogos de campinho e Contos Marginais estava vendendo bastante, né? Aí eu falava com o Marcos, olha, tá vendo quanto é que tem macumbeiro nesse Brasil aí? Assim, e muita gente comprava e a gente ficou super feliz, assim. Aí o pessoal falou assim, tem que ter o 2, beleza. E a outra demanda que o pessoal falou com a gente, e a gente leva muito em consideração o que as pessoas nos criticam, é que nesse Contos Marginais volume 1 tinha muitas pessoas que não eram praticantes, sabe? Aí vem aquela coisa assim de lugar de fala, sabe? O lugar de fala é um assunto complexo que eu não vou trazer aqui agora. Mas assim, o pessoal falava assim, não tem lugar de fala. Aí eu, beleza, vamos trazer para o Contos Marginais volume 2 mais praticantes, mesmo que tenha 2 ali que não são praticantes, que eu quis manter, porque não é porque não está no lugar de fala que você vai também estar no lugar de cala, né? E assim, são pessoas que sabem, que estudam, não praticam, mas estudam. Porque Marcos e eu somos assim, então a gente estaria sendo hipócrita, né? Aí, então a gente traz essas pessoas que não praticam também em menos quantidade, mais pessoas praticantes, sabe? A gente trouxe pessoas que não são escritoras para escrever, sabe? Mas que têm história para contar. Isso é coerente com a nossa proposta de ser marginal. E aí são novamente 11 contos, né? 10 mais 1 contos ali nesse mesmo brinquedo, todos ilustradinhos, beleza. E a gente vai lançar agora no Histórias Marginais.
O que é histórias marginais não, desculpa, histórias na Umbanda, a coleção Histórias na Umbanda, é isso que a gente está propondo, aí eu deixo o gancho para o Marcos. Então, a gente nesse processo de atender essa demanda que teve muita procura pelos livros, né? Até para os autores mesmo, eles quiseram levar esses livros para suas terras e tudo mais, que são de diferentes lugares do Brasil. E a gente acabou tendo bastante demanda de histórias, muita gente queria também oferecer a história deles, e a gente foi combinando e preparando material. Falou assim, bom, Chover e Relampear está aqui praticamente pronto para sair. A gente precisa expandir ele mais para apresentar para mais pessoas. A gente já pretendia fazer um late pledge. Então vamos fazer uma proposta para a pessoa poder comprar a coleção inteira, se ela quiser. Os 4 livros, Contos Marginais 1, 2, o Chover e Relampear, RPG e o Rastros do Terreiro. Então ela vai conseguir todo um material. Então se a pessoa quiser estudar aquilo, devorar aquilo e fazer uma campanha do sonho, ela faz. Se a pessoa, e sem ter tido nenhum contato com o material até então. Agora, se a pessoa quiser partir de, não, já fiz lá, apoiei no começo, peguei o Contos Marginais, só falta o Contos Marginais 2. Ela vai conseguir pegar e vai receber o pacote completo. E, no caso, só não vai receber o Contos Marginais 1, porque ela já tem. E aí a pessoa vai poder optar por isso, vai ter um pacote, para quem quiser pegar o pacote inteiro no começo, vai ter um preço promocional inicial, e a gente vai, então, oportunizar as pessoas de conseguirem isso, né? E como a gente tem também de praxe nossa, a gente sempre coloca, como o Wesley falou, às vezes coloca um zine, sempre coloca uma carta junto ali, a gente manda sempre com uma atenção especial, porque a ideia é alcançar as pessoas, né? Então, acredito que o Histórias da Umbanda a gente consegue alcançar bastante gente agora. Interessante. Então, assim, o que eu quero trazer aqui é que muita gente que ouve falar sobre qualquer tipo de religião de matriz africana ouve com um viés. E é sempre um viés, ou um viés positivo ou negativo. E quando vocês fizeram a pesquisa do rastro, já foi uma coisa para embasar quem quisesse conhecer mais de forma mais segura. Uma pesquisa bem, não vou dizer acadêmica, mas uma pesquisa bem fundamentada. Porque assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu adoro estudar sobre religiões. Apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, eu gosto de conhecer religiões diferentes. E se eu tiver esse interesse, por exemplo, o rastro seria mais interessante, o conto seria mais interessante, ou você acha que tudo isso forma um conjunto interessante de conhecimentos, de experiências, para quem quer se aprofundar mais no assunto, independente se é ou não é praticante? Então, a gente pesquisou várias bibliografias e o Rastreiro não é uma bibliografia de introdução na Umbanda. Então, se a intenção da pessoa foi isso, ela tem que procurar pegar o Rastreiro, olhar a referência bibliográfica e ler, pegar um daqueles lá. Agora, se a pessoa quiser experimentar conhecer Umbanda, ele é um livro interessante, ok? Por quê? Porque ele vai acompanhar a gente nessa jornada. Então ele vai ver a gente visitando os terreiros, vai ver a gente encontrando com os conceitos, debatendo eles, vai ver o nosso método que levou até ali. Então, como eu falei, para quem gosta de, como você falou, curioso e quer entender como é que foi o processo para chegar até aqui, ele é um material ideal. E aí, o recomendado do Chover e Relampear estar junto com ele é justamente porque um é o processo do outro. Então é como se você pegasse, sei lá, um DVD de um filme e pegasse também o artbook do processo de criação. Então ele tem essa conexão. Então ele é um bastidores do livro, principalmente. Mas, como eu falei, se você tem só interesse na Umbanda, às vezes é interessante você pegar o Rastros no Terreiro e os Contos Marginais. Porque o Chover e Relampear, embora ele tenha informações interessantes sobre a época dos anos 30 e anos 40, informações interessantes sobre a Umbanda em si, ele está feito de uma forma de uma amálgama. Então ele não vai estar dizendo para você nenhum conteúdo numa direção específica, você vai conseguir ver um retrato exato de coisa nenhuma. Ele te dá um retrato num nevoeiro, por assim dizer. Com cada narrativa ele vai se esclarecer. Então o Chover e Relampear ele não vai ser exatamente informativo para uma pessoa que queira, sei lá, simplesmente conhecer Umbanda. Ele pode pegar o Rastro no Terreiro, Contos Marginais 1 e 2, ele vai ter um conteúdo interessante para ele. O Chover e Relampear tem uma tipo, de regra de jogo, ele vai ter, sei lá, 20%, entendeu? Daí para menos.
O resto é tudo sobre como contar essas histórias e principalmente dos diversos conteúdos que compõem as personagens dessas histórias. Então, ele ainda é bastante informativo, mas se a pessoa quisesse fazer um grau de prioridade, né? Eu quero saber mais coisas sobre o processo de pesquisa desse pessoal e quero conhecer a Umbanda. O Rastro Terreiro é o primeiro tópico. Os contos marginais apresentam histórias de cotidiano de pessoas na Umbanda. Então ele tem ali um outro tipo de conteúdo. E o Chover e Relampiar é um RPG, né? Então ele tem conteúdos que pode não ser do interesse de uma pessoa que não tem interesse em jogar RPG. Sim, faz sentido. Porque no caso do Chover Rampiar, ele tem uma coisa que eu admiro muito em RPGs. Quando o RPG tem isso, né? Ele não é um RPG focado em regra, ele é focado na ambientação, na imersão do jogador. Até que aqui no DMCast a gente evita falar muito de regra. Mas quantos dados usa? Como é que faz para fazer uma rolagem? Eu não me importo muito com isso, porque eu acho que quando a pessoa quer experimentar, a experiência da ambientação do jogo é mais importante, sabe? A regra é um acessório, sabe? Se ela funciona bem, ela ajuda na história. Mas eu acho interessante porque a proposta de Chover Rampiar é essa, você ter esse aprofundamento num tipo de vivência que não é comum para todo mundo. E você pode se aprofundar nisso e aproveitar de forma lúdica também esse conhecimento, né? Sim, boa observação quanto a isso, porque isso é uma diretriz da Jotun Raivoso, né? Não somente impressa no Chover Relampiar, mas em todos os nossos jogos, a facilidade de você jogar, porque os nossos públicos básicos, assim, são crianças, sabe? Que a gente nós somos professores, assim, então, assim, se funciona para criança, vai funcionar para o adulto. Não porque a criança não saiba, não é isso não, porque a criança tem menos paciência de aprender regra, só por causa disso, tá, gente? Menosprezando os meninos, não é isso não, longe de mim. Mas, assim, um exemplo claro que eu vou dar aqui, digamos assim, você é filho de Ansan, que é uma orixá que controla os ventos, sabe? Sendo bem simplório, tá? Para não ser tacanho. Aí você tem um poder de provocar os ventos, sabe? Como que vai ser esse vento? O dado, inclusive a gente usa D6, não é à toa, né? O dado vai estar ali para saber se você conseguiu ou não. Ponto. Consegui, beleza. Como é que vai ser o vento? Sei lá, diz você. É sutil? O vento é sutil, é uma presença que você sentiu, ou é a ventania que vai levar todo mundo? Vai depender de você, sabe? Vai depender da mesa, do narrador, de como que você está interpretando, de como você trata a verossemelhança no seu jogo. Tá entendendo? A gente não traz ali, é uma bola de fogo 6 metros de diâmetro. Não, isso daí, sabe? A nossa proposta é totalmente diferente, assim, né? Porque a nossa proposta sempre foi narrativista e também customizável. Uma vez que o jogo vai sair daqui de casa para você, agora o jogo é seu, filho. Joga do jeito que você quiser. Porque uma coisa que eu odeio é a forma de jogar correta. Nem existe isso, não. É lenda. Mas assim, quero levantar então um ponto aqui que eu acho que é importante salientar. Você comentou que esse projeto começou lá atrás e já tem uns 4 anos. E agora sim ele está saindo para se tornar um livro impresso e tudo mais. A gente teve lá atrás a questão da pandemia, só que a pandemia já ficou para trás, lá de 2022 e 2023. O que segurou a produção desse produto e por que ele demorou tanto para ele finalmente sair para o papel? Certo, bom, a primeira coisa, como eu falei, a gente precisava distanciar mais. Então a gente, imagina que você vai tirar uma foto, você começa a recuar alguns passos, e aí você fala assim, ainda não consigo enquadrar tudo. E aí você começa a recuar, mas fala assim, não, pera, tem que ir pro outro lado da rua. Então você tem que atravessar a rua para tirar a foto. Então para a gente conseguir enquadrar tudo que a gente queria enquadrar, a gente precisou recuar bastante. Recuamos um bom bocado, aí vimos o quadro, falamos, beleza, tem bastante coisa. No meio disso... A gente teve que comprar um drone e fazer a foto. Como o Wesley fala, na pandemia, um dos processos iniciais que a gente pensou em 2021, que quando a gente concebeu ele, a pandemia não existia na forma... Tinha acabado de começar a pandemia, era 2021, em maio, e a gente não sabia que ia durar 2 anos, né? Então a gente falou assim, quando abriu as coisas, a gente vai lá para os terreiros e vai fazer as pesquisas de campo. Chegou novembro, a gente ainda não tinha conseguido visitar terreiro nenhum. E aí a gente ligava para o pessoal para tentar marcar e tal, eles falavam assim, olha, só para os membros da casa, a gente está com uma limitada quantidade de pessoa que pode vir e tal. E a gente falou assim, a gente não pode ficar parado sem produzir nada.
Então a gente juntou material de pesquisa escrita, um monte de PDF, um monte de conteúdo, mas pegamos um monte de contato, mas a gente teve que interromper o processo e o projeto. Aí veio, por exemplo, os Jogos de Campinho, 23. Aí a gente trabalhou nos Jogos de Campinho, fez um livrão, literalmente um livro enorme, né? Não tá na minha mão aqui ele, mas ele é bem bonito, bem legal. E aí o que acontece? Trabalhamos em 2023 praticamente todo em Jogos de Campinho, né? Entregamos ele em 2000, aliás, foi de 2022 para 2023 isso aí, né? Em 2023 a gente entregou ele no DOF. Aliás, a gente tava com ele pronto no DOF, não chegou pronto na data, mas a gente tava com ele concluído. E aí eu fui trabalhando em outros projetos, a gente começou a fazer essa rotina na Jotun de criar sempre outros jogos, aproveitando para depurar o sistema Delta, que é o nome próprio de regra de jogo, que é o que vai no Chover e Relampear. E aí a gente foi apurando uma série de coisas. O Resistência, que foi o que a gente publicou primeiro, ele tinha uma regra de um jeito, e quando a gente fez o modo guerrilha, a gente já conseguiu simplificar um monte as regras dele. Como o Wesley falou, as crianças já vão jogar o jogo com muita consulta, a gente já conseguia manter elas pouco processo que tinha. Chegava num evento com o pessoal que só jogou videogame na vida, encontrava um RPG que não era um simulacro e conseguia jogar, e também não precisava ficar aprendendo que aquilo traria. Esse processo de desenvolvimento do sistema ocupou a gente bastante em 2022 e 2023. Chegando em 2023, a gente falou, não, pera, a gente tinha planejado entregar o projeto por agora, mais ou menos, né? Então vamos voltar a focar nele, agora tá liberado para poder visitar os lugares, vamos começar a fazer as visitas. Aí começou aquele choque número 2 de foco. Por quê? Visitamos o terreiro 1, era uma coisa. Visitamos o terreiro 2, era completamente diferente. Aí visitamos o terreiro 3, era outra coisa completamente diferente. A gente já sabia que seria diferente. Mas eu falei, como é que a gente vai abarcar essa diferença toda? Volta pra prancha. E aí a gente começou a trabalhar em umas outras coisas. E conforme a gente foi pegando essas experiências, a gente foi reconcebendo o processo. E aí ficamos num processo de escrever isso. Contos Marginais a gente já tinha publicado foi em 22, e surgiu nesse processo mesmo. A gente pesquisando, não conseguia nos terreiros, pedindo o pessoal trazer história pra gente. E a gente continuou recebendo muita história, muitas avaliações desse conteúdo. E quando a gente retoma o foco em 24 e o livro mesmo, a gente percebe que tem muito material aí, que é de reduzir o material num conteúdo administrável. Então nisso a gente já tinha um monte de jornal que a gente pulou, tinha um monte de fonte de livro de referência, tinha conteúdos dessas diversas. A gente tinha que filtrar qual informação ressoava, ficar interessante. E por fim, agora a gente já tinha um sistema bem depurado, o sistema Delta. Vamos aplicar ele nessa melhor forma no processo final do jogo. E aí a gente, em 2024, já tinha material para fazer o livro, só que faltava agora deixar o livro bonito, né? Também. Aí a gente começou a colecionar arte. A gente foi pegando artes muito legais no processo de ilustrar o Contos Marginais 1, entramos o Contos Marginais 2, e a gente foi então conhecendo mais artistas e pegando mais conteúdo de arte. E com os materiais de jornais a gente falou, agora incluir isso ali também. O Wesley teve de incluir no projeto artístico os jornais, e aí a gente então está tendo um projeto gráfico legal. É só 2 pessoas fazendo o processo todo, né? Então acaba levando tempo essas várias etapas. Mas foi um processo como se eu estivesse montando um ninho, né? Então você vai toda hora, pega um negócio e fica no ninho, até montar o que a gente está trazendo aqui. Maravilha, maravilha. É bom saber disso. Porque assim, a gente vê desde o começo, eu conheci esse projeto quando a gente ainda fazia o ponto 2. E assim, é um projeto que eu vejo muito amor, muito carinho de vocês. É uma coisa que parece que vem de dentro de vocês, vem de dentro da casa de vocês. Eu acho que isso dá um prazer maior. Não? Porque assim, quando a gente fala de um RPG, por exemplo, vamos supor que vou trazer um RPG X lá da Bulgária, vou traduzir ele, vou lançar no Brasil, e vai ter, sei lá, vai ter escudo de mestre, vai ter caixa, vai ter um monte de coisa junto. É uma coisa comercial, é uma coisa que você quer pegar porque você quer vender e você quer fazer dinheiro. Quando eu vejo Chover e Relampear, claro que o dinheiro é importante, mas a gente vê um carinho muito maior. Porque vocês poderiam lançar um negócio assim,
Chuveiro relampear, você vai, sei lá, você vai comandar um garoto que vai comandar um orixá e não sei o quê, e vai inventar um monte de maluquice que não tem nada a ver com Umbanda, ia virar um Jojo Bizarre Adventure like Umbanda. A gente chegou a conceber lá no início, bem no início, né? Falou assim, fazer uma coisa que a pessoa pode invocar a guia dele, então o cara manifesta um malandro ali, faz a coisa. Só que, tipo, ia ser alguma coisa nova, ia ser de certa forma original, mas ele não ia ser representativo, né? Ele Não. só estaria usando alegoricamente a coisa. E como a gente queria fazer um cenário histórico desde o início, a gente tinha essa coisa, sei lá, não acho que seja a proposta original, mas a gente chegou a cogitar e falou, é esse o caminho. E como você falou, por uma disposição de afeto, uma disposição de compromisso com a proposta que a gente fez no projeto, a gente não tornou ele um processo. Fizemos um processo, como o Wesley falou, acadêmico, mas no sentido de devida diligência que a gente precisou fazer nas pesquisas dele. Sobre essa paixão que você citou aí, cara, eu vou expandir também para o pessoal que está trabalhando conosco, que são os artistas, sabe? Quando a gente chega, nós estamos com 5 artistas, vamos contar aqui. A principal, que com mais artes, é a Chiara Guaitolini, depois a Emily Machado, estamos trabalhando com a Val Armanelli, com o Saulo Daniel e com a Carol Magalhães. São 5 artistas que nós estamos trabalhando. Quando a gente chega e passa para um trabalho para a pessoa, fala assim, olha, eu queria uma coisa assim, 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 assim. Aí você sente uma alegria. Oba, obrigado, você me escolheu agora para entrar no time agora? Obrigado, que não sei o que lá, vou rebater agora. Sabe, assim, aí... não é à toa que... E são ótimos profissionais, bicho. E você sente essa paixão quando eles fazem o trabalho. Não é à toa que a Chiara foi a primeira artista a trabalhar conosco. Tanto na Jotun Raivoso e tanto no Chover Relampiar. Mas foi a primeira artista a trabalhar ali com a gente. Ela pediu para ela refazer as primeiras artes. Que ela falou assim, eu acho que eu posso modificar alguma coisinha aqui e tal. Que, poxa, que agora, claro que a gente vai evoluindo e tudo mais. Não que a arte esteja ruim, não é isso não. Mas ela viu uma outra coisa que agora ela quer fazer, sabe? E isso, assim... não é mercadológico, né? Não é mercadológico. Ela é uma entrega, sabe? É uma entrega, ela deixa um pouco de mão o seu lado profissional e volta o seu lado artístico passional. Claro que ambos andam codependentes, né? Mas assim, só para ilustrar o quanto que a pessoa... há essa entrega das pessoas, sabe? E além das artes... E além das artes, dessas artes originais, a gente está trabalhando muito com artes da época. A gente está fazendo recortes direto da hemeroteca. A gente vai lá, pesquisa o site da hemeroteca, que é um site do governo, é bem legal, assim, é um acervo gigantesco de revistas e jornais de vários lugares. E aí a gente vai pesquisando por palavra-chave, encontra uma fotinha aqui, uma fotinha ali, faz o recorte, faz a devida referência, coloca ali, para que a pessoa possa se situar ali no ambiente. Evidente que vai ser anacrônico, isso daí não... Tanto que a gente tem um capítulo sobre isso. Entre o anacronismo e a diversão, não precisa nem falar qual que a gente vai preferir, né? Aliás, entre o fato histórico real, o fato histórico pronto, tacanho, rígido, e a diversão, claro que a gente sempre vai optar pela diversão. Maravilha, maravilha. Pessoal, infelizmente a gente tem que avançar, porque à vontade a gente fica falando sobre isso, eu gostaria muito de saber mais sobre os contos, sobre a história de cada um deles, mas eu acho que é melhor o pessoal que está assistindo poder acompanhar o projeto e também adquirir o produto. Como que vai funcionar o projeto agora? Porque vocês vão lançar um financiamento para fazer a impressão, correto? E como é que vai funcionar? Onde o pessoal pode apoiar o projeto para receber o material, conhecer? Porque vocês falaram que o PDF já está pronto, então a pessoa vai poder apoiar e já receber o PDF. Como é que vai funcionar? Aonde a pessoa vai apoiar primeiramente? Certo, vamos lá. Primeira coisa é que tá numa fase de pré-cadastro, então se você for hoje no link, hoje, até o dia 7 de março, que é o lançamento próprio dele, ou você vai conseguir se cadastrar, né?
que é catarse.me/histórias não bandas, né? Que aí você chega no link para pré-cadastro, né? Do jeito que fala tudo junto, Histórias Não Banda. E ali você vai pedir para ser avisado do lançamento. 7 de março a gente vai lançar ele, ok? E aí quando você lança lá, eu falo, pediu lá no projeto original, você pode completar o seu pedido só com contos marginais 2. Ah, eu já não tenho nenhum dos 2 contos marginais. Você só colocar. Ah, não, eu tenho contos marginais 1, mas não e quero o segundo. Você consegue combinar eles ali de diferentes. Quero a coleção completa, vai ter um volume inicial mais barato ali para o pessoal pegar em 7 de março. E, não gostei da Jotun, etc. Eu quero ver esses RPGs diferentes que eles têm produzido com frequência. A gente tem o material exclusivo que a gente também disponibiliza, que é o catarse.me/Jotun. Então, se você apoiar por lá, você ganha acesso a um drive exclusivo e a com a gente, que você consegue conversar, dar o reporte do negócio, você consegue agendar um jogo com a gente também se quiser. Então, no Conselho Jotun, se você quiser, é um apoio recorrente, então enquanto você estiver apoiando lá, você tem acesso a um drive especial, e todo mês a gente coloca algum jogo novo as nossas criações, né? E, enfim, esse é o caminho. Você vai no Catarse, encontra lá no /Histórias Não Banda, você já vai ver ali o pré-cadastro, e quando sair o lançamento em 7 de março, já vai estar ali funcionando a campanha. Maravilha, maravilha. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser apoiar e conhecer. Entra lá, dá uma força, é muito importante, porque projetos independentes como esse, eles só funcionam quando as pessoas apoiam, participam. E assim, o legal é que tanto o Wesley quanto o Marcos, eles têm a proposta de estar presentes juntos com o público, o que já é melhor que 90% de muita editora. Porque assim, eles querem trabalhar isso junto, eles recebem o feedback, eles trabalham no feedback. Não é só aquela coisa tipo, preenche um formulário aí e. Não tem bot, não. Não tem bot. Inclusive, a gente sempre faz com frete grátis. Então, quando você for apoiar lá, já está incluído o preço de vocês, o frete gratuito para todo o Brasil. Então, isso aí é um diferencial, cara, porque vou te falar. Frete é um negócio que pega na hora de comprar um livro, comprar um jogo, porque realmente pesa. Pessoal, muito obrigado pelo cast. O pessoal que quiser seguir a Jotun Raivoso é pelo @Jotun Raivoso mesmo? Isso aí, @Jotun Raivoso, você encontra Jotun com J, né? Você encontra no Facebook, no Instagram, e você vai encontrar a jotunraivoso.com.br, o site. E aí no site você tem material já gratuito, um monte de jogo para. Tem coisa, quem é professor, tem material que a gente escreveu para professores, para aplicação em sala de aula, tem algumas notícias, algum feedback de algumas coisas que a gente já fez, e como eu falei, você consegue conhecer todos os outros links também por lá. Excelente, excelente. Então, não perca tempo, aqui embaixo vou deixar o link das redes sociais. Wesley, quer alguma coisa? Coisa rápida, no nosso Linktree também, Linktree/Jotun, tem todos esses links, inclusive, como você disse, tem um link até do grupo do WhatsApp, que a gente tá lá, né? E do Discord. Lá, do Discord também, porque a gente é bem solícito quanto a isso aí, sabe? Não, maravilha, maravilha. Galera, muitíssimo obrigado por participar. Eu adorei ouvir sobre o Chuveiro Relampiar, tava com saudade dele já. E, assim, quando eles lançarem, eu quero estar ali na primeira fila pra dar aquela força, gente. E assim, galera, vocês que assistiram até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E, principalmente, sigam aqui a Dice Masters nas redes sociais. Vai seguir a Jotun? Segue a Dice Masters. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário. Se você já conhecia o projeto, se quer conhecer o projeto, o que você sabe sobre o projeto, que é muito interessante a tua opinião também. E se você gostar do nosso conteúdo, por favor, considere nos apoiar pelo apoia.se/DiceMaster. Vou deixar aqui do ladinho aparecendo, aqui do outro lado, aparecendo o nosso link para você poder acessar pela TV, se tiver ali um QR Code. Mas é isso, galera. Nos siga nas redes sociais, @DiceMasterOficial em todas as redes que importam. Muito obrigado e, como eu sempre digo, jogue muito RPG e que os dados estejam com você.